Atos 11. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Todo mundo encontrou? Atos 11, 19. Os diáconos vão ficar em pé aí atrás, fazendo a segurança do culto aí. Sim, vamos ler então. 11, 19 diz assim: os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão foram para a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram também Barnabé a Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo-o achado, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíam muita gente. Em Antioquia os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo que ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim fizeram, enviando aos presbíteros pela mão de Barnabé e Paulo até aqui. Nós lembramos então que na nossa última conversa o evangelho foi pregado a Cornélio, não é isso? Através de Pedro. Toda a história se passa quando Pedro tem a visão dos animais impuros, né? E a voz que dizia: Pedro, mata e come. Ele vai então até Cornélio, que era um centurião romano, anuncia ali as palavras de salvação, e Cornélio e toda a sua casa é salvo. Então, o capítulo posterior é, na verdade, Pedro explicando aos apóstolos em Jerusalém o que havia acontecido, porque houve um questionamento da igreja do porquê Pedro está comendo, né, se juntando a gentios, visto isso ser impuro no judaísmo do primeiro século, inclusive impuro até hoje, né, para o judaísmo mais ortodoxo. Então, uma porta se abre na história da pregação do evangelho. Antes, apenas judeus se convertiam, em um determinado momento judeus gregos, judeus de nacionalidade grega. O evangelho tem então uma esticada para os samaritanos, né? Lembrando aqui que Jesus havia dito que o evangelho, eles seriam testemunhas, né? E pregariam o evangelho em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então em Cornélio se dá o evangelho aos gentios, porque Cornélio era um romano. O que acontece aqui no capítulo 11, 19 é uma pequena digressão de Lucas. Ele vai voltar ao capítulo 8, na verdade fazer, né, uma alusão ao capítulo 8, quando a perseguição se deu na igreja em Jerusalém, não é? Quando os judeus helênicos começaram a ser perseguidos por Paulo, Saulo, né, até então chamado Saulo, e como eles se dispersaram, e à medida em que eles iam pregando o evangelho. Isso no capítulo 8 já é falado. E aqui no 19 ele traz mais uma vez à nossa memória este fato. Ele diz então no 19 que esses judeus da perseguição, né, que foram perseguidos ali no início e que se dispersaram, judeus gregos, né,
eles foram para a Fenícia e Chipre e Antioquia. Sendo que em Antioquia, que é onde Lucas quer acender a história, porque Antioquia ela é uma igreja extremamente relevante para o livro de Atos, né? Não só porque será, né, uma igreja de mistura judaica e gentia, gentios sem a necessidade de circuncisão, sem guarda do sábado, sem a necessidade de se tornar prosélito judeu para depois se tornar cristão, né? Até aqui não vai haver nenhum tipo de imposição por parte dos judeus de Jerusalém para que eles se circuncidassem ou guardassem os símbolos, né, da tradição judaica. E porque ela será também a igreja que enviará Paulo e Barnabé para o mundo gentio conhecido até então, para pregar o evangelho. Vai ser o primeiro, eu diria, envio missionário da história do livro de Atos. Isso vai acontecer mais na frente. Mas o fato é que esses judeus que se dispersam, eles não pregam a gentios. É o que Lucas está dizendo para a gente, não é? Diz que eles, no versículo 19, anunciavam a palavra apenas aos judeus. Eles anunciavam a palavra apenas aos judeus helênicos. Quando isso? Quando a igreja havia sido perseguida. Coisa de 3 anos aproximadamente antes, não é? Que a gente se lembra que Paulo começa a perseguir a igreja, vai ter então ali um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e ele vai ficar 3 anos ausente, né, na Arábia, como ele mesmo vai dizer. Então é possível que seja 3 anos depois, ou um pouco mais, que essa história aqui está sendo trazida para a gente com um pouquinho desse elemento da perseguição, né, do capítulo 8, porque Lucas quer realmente contextualizar como nasceu a igreja em Antioquia. Então, eles pregavam somente aos judeus, mas em um determinado momento, ele vai dizer, no versículo 20, mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, esses judeus gregos, cristãos, né, que começaram a pregar o evangelho também aos gentios, os gregos, não é? Então, alguma coisa acontece, né? Alguma coisa aconteceu nessa história que fez com que esses judeus helênicos, né, agora cristãos, começassem a pregar os gregos. Isso é extremamente incomum. Alguns vão dizer da possibilidade de a conversão de Cornélio ter sido realmente um fator inspirador para que outros gregos fossem evangelizados pela igreja. Então, a cronologia seria perseguição no capítulo 8, os judeus fogem, pregam a outros judeus gregos, mas a conversão de Cornélio, né, sendo um gentio, vai inspirar outros cristãos a pregarem aos gentios, que eram, na verdade, os gregos que viviam aqui nesta cidade, a cidade de Antioquia. Então o que vai acontecer é que muita gente começa a se converter. A igreja em Antioquia, e vamos falar um pouquinho da cidade de Antioquia, do que se tratava, mas a igreja de Antioquia era uma igreja que nasce fruto da pregação anônima do evangelho, né? A gente não tem nome aqui, não tem nenhum apóstolo aqui, não tem nenhuma personalidade aqui de destaque, né, plantando essa igreja. É fruto de uma fuga da perseguição, e eles começam a pregar, e a igreja começa a nascer naturalmente. Isso é que é interessante, né? Não é um trabalho específico de um missionário X que vai para uma região tal. À medida que eles vão fugindo, eles vão pregando, e a igreja começa a nascer na cidade de Antioquia. O que é a cidade de Antioquia? Antioquia da Síria, uma cidade extremamente importante para o mundo antigo. O historiador Flávio Josefo vai dizer que ela era a 3ª cidade mais importante do mundo conhecido, né, no primeiro século, na verdade o mundo romano, né, apenas atrás de Roma e Alexandria. Inclusive vai haver uma discussão sobre se Antioquia não era maior do que Alexandria. Ela era uma cidade rica, importante, uma cidade de cultura grega, com realmente muitos textos, né, do primeiro e segundo século, narrando a cultura, as artes, a literatura que se produzia em Antioquia. Uma cidade rica, mas também conhecida por sua imoralidade. Havia adoração a Apolo, a Ártemis, que era um culto voltado para promiscuidade, né? Como era, na verdade, a maioria das religiões pagãs gregas, não é? Então,
Inclusive, um escritor vai produzir um texto bem interessante culpando a cidade de Antioquia por corromper os bons costumes de Roma. Você pensa assim, se Roma já era terrível, né? E a gente conhece, pelo pouco que já se produziu de literatura, o pouco que se conhece dos filmes, né, de época e tal, que realmente Roma era... O que faltava ali, na verdade, era valores morais elevados, né? Então, segundo esse autor, a culpa era de Antioquia por ter corrompido Roma. Para você ver como Antioquia era uma cidade cosmopolita, rica, artística, mas extremamente promíscua, né? E é o que acontece, as pessoas começam a se converter lá, quem sabe, cansados, né, da promiscuidade da cidade, da idolatria da cidade, cansados dos deuses, cansados daquele estilo de vida extremamente pagão e idólatra, elas começam a ser confrontadas com a pregação do Evangelho e se convertem. E aí, a igreja em Jerusalém toma conhecimento disso. Provavelmente, né, por ser uma cidade grande, havia um fluxo, né, para Jerusalém de pessoas. E vão dizer, caramba, tem uma igreja lá em Antioquia. Como assim, né? Não tem uma igreja lá. Quem plantou? A gente não sabe, mas tem uma igreja lá. E os gentios estão se convertendo. Pô, Antioquia, promiscuidade, imoralidade, paganismo. Tem uma igreja com gentio, com gregos se convertendo? Não, a gente precisa ver o que está acontecendo lá, né? Não é, na verdade, uma desconfiança somente da igreja de Jerusalém, mas o desejo realmente de saber o que está acontecendo e dar uma espécie de suporte. E a prova disso é que a igreja vai enviar Barnabé. E Barnabé era um homem conhecido por ser alguém de bom coração, como o próprio autor vai dizer aqui, né? Alguém que trabalhava muito no sentido de consolar, de levar realmente o outro ao crescimento espiritual. Era um pastorzão Barnabé, né? Daquele que cheira a ovelha mesmo, como o pessoal gosta de dizer. Então Barnabé vai até Antioquia. No versículo 21 diz que ele chega lá. Então, pensa aqui, Barnabé é um judeu grego, né? A igreja em Jerusalém tem a notícia de que os gentios, né, os gregos promíscuos de Antioquia estão se convertendo. Mas se convertendo como? Eles não são circuncidados, eles, né, não se converteram ao judaísmo. O que está acontecendo lá? Vai lá, Barnabé, dá uma olhada. E aí Barnabé vai, ele não sabe o que tem lá. Quando ele vê, diz o texto, ele se alegra, né? Cara, isso é muito bonito assim. É uma igreja que nasce como uma plantinha, né, que ninguém jogou a semente. É óbvio que aqui houve a semente por esses missionários, né, anônimos que pregaram o Evangelho. Mas você já sabe, ou já viu, aquela plantinha que cresce lá no seu quintal, que ninguém plantou, né, você não fez nada para que aquilo acontecesse, quando você se dá por conta, a coisa está lá, né? Era o que estava acontecendo aqui. E Barnabé, ele vai se alegrar quando ele chegar lá e ver realmente gentios com a vida mudada. Gente que participava de todo tipo de promiscuidade pagã, mudado pela pregação do Evangelho. Diz o texto o quê? Que ele se alegra, 23, em que? Em ver a graça de Deus. Que graça de Deus? Em ver que o Evangelho, a graça e a misericórdia estava alcançando também os gentios, os gregos. E ele fica feliz com aquilo, né? E diz o que mais o texto? Que ele exorta a que esses gentios, né, ou essa nova igreja, perseverasse no Senhor com firmeza de coração. Na verdade, aqui a ideia de firmeza de coração é bem interessante. Na minha versão está assim, provavelmente tem outras traduções possíveis, que a palavra grega é protesei, significa propósito resoluto de coração. E Lucas vai dizer, porque Barnabé era um homem bom, versículo 24, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé chega na cidade, fica feliz com o que ele vê, aquela igreja novinha, né? Aquela igreja fresquinha, assim, com um frescor realmente de algo que brotou naquele momento. Mas ele também exorta a igreja, e a ideia no grego aqui não é que ele chega lá e dá uma palavra, vou dar uma palavra para vocês de exortação. Ele fica lá exortando a igreja, né? E o que ele faz? Qual é o conteúdo da exortação de Barnabé? Que eles permanecessem
resolutamente firmes em Cristo e com propósito. Por que Barnabé vai dizer isso? Por que Lucas diz isso para a gente? Porque era uma realidade pagã, idólatra, promíscua. Assim, a gente precisa pensar, eu acho, voltar um pouquinho aqui a nossa mente para o que está acontecendo aqui e fazer uma pequena distinção. Você tem a igreja em Jerusalém. A igreja de Jerusalém, ela é, em sua maioria, judeus, né? Há judeus helênicos, mas todos são judeus. A maioria, na verdade, são judeus, né? Judeus nascidos em Jerusalém. Boa parte é de judeus com origem grega, mas são judeus. E no judaísmo, apesar de, né, haver tantas acusações por parte do próprio Jesus, era todo um universo religioso voltado para uma conduta ética e moral, não é isso? Segundo o código de conduta dos judeus, se você prostituísse, né, deveria ser apedrejado, embora Jesus acuse aqueles homens de muitas vezes estarem praticando de maneira pecadora, sem se importar com as leis. Mas era realmente um código que exigia uma conduta. Então, dificilmente você ia ver um judeu participando de um culto pagão promíscuo. Isso não ia ser público se acontecesse. O mundo gentílico não tinha regra, não tinha um código moral, a não ser o mais básico possível, né? A ponto, inclusive, de Paulo, quando escrever para as igrejas gentílicas posteriormente, ele vai chamar os gregos de bárbaros, não é isso? Bárbaros. Por que bárbaros? Porque não eram pessoas que faziam questão de viver uma vida eticamente, moralmente elevada, excelente. Era realmente qualquer nota, né? Se você pesquisar um pouquinho sobre o estilo de vida grego, como funcionava, por exemplo, a homossexualidade no mundo grego, a pedofilia no mundo grego, e por aí desce ladeira abaixo, é só coisa assim realmente extremamente terrível, mas tida como natural. Eles não se importavam. A filosofia grega era, na verdade, uma grande muleta, né, para uma espécie de mente liberal aberta, em que tudo era possível. Várias escolas haviam, em que inclusive insistiam em dizer que a carne, na verdade, nada mais era então que você vivesse para satisfazer os desejos da carne, porque uma hora você vai morrer e não vai ficar muita coisa. É muito difícil você encontrar, até hoje, aqueles que defendem, né, uma filosofia mais epicurista, né, de Epícuro, que era alguém extremamente ou filosoficamente liberal, né, no que tange às questões morais. Bom, digo isso para dizer que a exortação de Barnabé para que eles se mantivessem firmes era realmente para que eles resistissem a todo convite, resistissem a todo tipo de possibilidade de retroceder ao estilo de vida que eles tinham. Permanecer em Cristo não é só uma questão moral, óbvio, né? Não é só sobre pecar ou não pecar, o ponto, mas é permanecer em Cristo em meio a uma cultura na contramão do que eles agora criam, crianças na fé, bebezinhos na fé. Por isso que Barnabé fica com eles, ele vê a mão de Deus ali, ele vê a graça e a misericórdia de Deus, mas ele também vê a necessidade de exortá-los a realmente resistir ao universo cultural que eles estavam inseridos. Eu acho que você entendeu. Agora, se você procurar, né, material literário que compare o mundo que nós vivemos hoje com o mundo de Antioquia, eu vou dizer para você que o mundo de hoje é pior do que o de Antioquia, do que o mundo grego do primeiro século. Porque, embora, né, você vá dizer, não, peraí, realmente a pedofilia ou qualquer tipo de promiscuidade hoje não é uma coisa tão presente na nossa sociedade. Não mesmo. Você já deu uma olhada na Europa, como é que está? Já viu o tipo de coisa que as pessoas andam reivindicando por aí? Haja dito que toda vez que há uma revolução sexual, é realmente a cultura que está se degradando, não é? E nós vivemos um tempo hoje em que tudo caminha para realmente a perda de valores morais, de valores cristãos, de valores que nós defendemos enquanto sendo provenientes de Deus. Nós vivemos uma sociedade que insiste na sensualização, não é isso? Das propagandas,
que insiste na sensualização da cultura, que insiste na perda de valores como verdade, como moralidade. Estou falando moralidade toda hora por causa realmente do cenário aqui de Antioquia, mas realmente que você abra a mão, ou que abra a sua mente para realmente um comportamento extremamente destrutivo no que tange ao que é o indivíduo e naquilo que pode ser de valor para ele. É óbvio que eu vou ficar batendo aqui em aspectos já sabidos, né? Como por exemplo a família, né? Como por exemplo o casamento, como por exemplo a pureza, como por exemplo a santidade, como por exemplo tantas e tantas coisas que a Bíblia sempre traz para a gente como sendo objetivos, né? Que é óbvio, o Espírito Santo vai transformando a gente para que realmente a gente se pareça cada vez mais com Cristo, mas a exortação de Barnabé, ela é muito, muito contemporânea. E eu acredito piamente que se Barnabé viesse conhecer a nossa igreja aqui, que também é uma igreja fresquinha, novinha, né? Uma plantinha, ele ia se alegrar muito com o que ele ia se deparar. Mas a palavra de Barnabé seria para que nós perseveremos com propósito, com realmente coração firme e convicto em Cristo, apesar de todas as oportunidades que temos para ceder em algum aspecto. E aí eu penso, o que vai fazer de uma igreja realmente ser uma igreja que faça a diferença, e vamos pensar aqui, a título de metáfora, né, de comparação, e comparar a igreja de Antioquia com a nossa igreja. Eu acho que existem aspectos semelhantes. Uma igreja nova, né? Uma igreja fruto do inusitado, não é isso? Que embora houvesse uma intenção de plantar essa igreja aqui, a gente percebe a mão de Deus, não só nessa, mas em toda a igreja que é plantada e que nasce realmente do desejo de Deus que ela nasça. E do cenário que nós vivemos em 2023. Que tipo de coisas são atrativas e nos convidam realmente a abandonar valores que são inegociáveis? Que tipo de ferramentas, que tipo de universo nós participamos que todo o tempo nos convida a negociar valores que não são negociáveis? Até que ponto a voz de Barnabé insistindo para que a igreja permaneça resolutamente firme, convicta em Cristo, e abra mão realmente de ceder a uma cultura extremamente destrutiva, se faz presente hoje em nossa realidade? Eu penso que extremamente, não é? Extremamente. Se eu perguntar para você agora, o que é que na sua realidade lhe atrai para o distanciamento de Deus? O que é? Quantas coisas você consegue pensar aí? O que te convida todo tempo, todo tempo, todo tempo? Porque antigamente, né, por exemplo, se você quisesse ver algum tipo de coisa que fosse mal visto pela sociedade, você teria que ir, né? Hoje não, né? Hoje vem, né? Hoje está dentro da sua casa. Hoje, em um clique, as coisas realmente desabam, né? Acabam, e acabam mal. E eu penso, até que ponto nós não estamos cedendo? Pensa nisso só. Em nome da tecnologia, em nome da atualização, em nome das conexões, são palavras bonitas, né? Que realmente refletem algo que parece ser, em sua essência, bom, né? As ferramentas, né? As possibilidades. Mas até que ponto isso, no final da história, não está nos levando para baixo, não está nos conduzindo para o afastamento, não está nos conduzindo realmente para não ter um coração firme e resoluto? O que Barnabé está dizendo aqui, gente, é para não negociar, ser realmente determinado a estar em Cristo. Não é sobre não pecar, porque eu sei que só tem pecador aqui. É sobre estar decidido a não fazer mais parte deste tipo de mundo. Eles eram pagãos, eles eram idólatras, eles eram iníquos, promíscuos, não é isso? Paulo vai dizer que eles estavam cegos, né? Os gentios, como todos cegos, enfiados no lamaçal do pecado, foram retirados por Cristo. E agora a palavra de Barnabé é o quê? Permaneçam resolutos, firmes, determinados em Cristo, resistam. E essa realmente é uma exortação necessária no nosso tempo, quando se realmente negocia valores que não se negociam, como realmente se abre as portas para um universo que não faz parte da nossa realidade, quando se compartilha, palavra que a gente está tão acostumado, de realmente valores que não são os nossos, princípios que não são os nossos,
conhecimento que não é o nosso. E isso vai entrando na igreja, gente, e vai realmente acabando. Eu sempre falo isso. Quando a gente realmente começar a ponderar, né, ou pensar na possibilidade de aceitar qualquer tipo de novidade na nossa vida, pensa nisso. Qualquer tipo de novidade, seja ela tecnológica, seja ela no campo do conhecimento, seja ela no campo do cinema, da literatura, da música, seja lá o que for, pensa nisso. A pergunta é, em 3 gerações, depois de você, vai haver cristianismo ainda? Porque a gente não pensa assim, né? A gente pensa no agora, né? Não, agora não tem problema, né? Não, isso aí não tem problema, não tem problema. Daqui a 3 gerações, se a igreja começar a viver da maneira com que, né, se insiste que é mente aberta viver dessa forma, é realmente algo sofisticado, não é? Vai ter igreja ainda? Porque eu vou te dizer, igrejas que negociaram lá atrás, hoje não sobrou absolutamente nada. Igrejas que negociaram lá atrás, realmente não sobrou nada. Spurgeon, pastor Spurgeon, pastor inglês, não é? Tão conhecido como seu príncipe dos pregadores, no seu tempo, deixou a Convenção Batista por não concordar com a liberalidade com que as igrejas estavam realmente produzindo, né, o seu evangelho. Diz a esposa de Spurgeon, na biografia do marido, que ele adoeceu e morreu por conta desse racha, porque ele amava a convenção, amava as igrejas irmãs, mas não podia participar daquilo, e isso foi fruto da depressão de Spurgeon e morte. Tantos anos depois, a convenção inglesa se desculpou com Spurgeon, mesmo depois de morto, porque ele estava certo. E o evangelho na Inglaterra se deteriorou. O evangelho na Europa se deteriorou. E o evangelho nas Américas está indo para o mesmo lugar. Por quê? Porque a gente negocia, porque a gente absorve uma cultura pop, pinta a parede de preto, porque acha que isso é super maneiro. A parede preto por preto não tem nada a ver, tanto faz. Mas não é só sobre isso. É sobre um evangelho de massas, é sobre o evangelho do coaching, é sobre o evangelho da prosperidade, é sobre o evangelho de ficar rico, é só porcaria que a gente negocia. Em nome dos grandes hits da música evangélica, vai junto um pacote, gente. E a gente precisa ficar atento, não sermos, né, pessoas isoladas, né, enfiadas em uma ostra, mas ao mesmo tempo termos mente crítica e todo tempo comparar com as escrituras se realmente é possível viver da forma que estamos vivendo. Amém? Amém. O que vai dizer Barnabé? Perseverem no Senhor com firmeza, não é? E a firmeza aqui, como falei, é propósito resoluto, não é negociável, com firmeza de coração. O que vai acontecer depois? A igreja começa a crescer, não é isso? Barnabé vai para ver e fica, né? Fica ali exortando a igreja. E o que vai dizer aqui no final do versículo 24? Muita gente se uniu ao Senhor, mais gente começou a realmente fazer parte daquela igreja. A igreja foi crescendo. E o que Barnabé faz? Ele pensa, eu preciso de alguém aqui comigo, né? Provavelmente, porque o próximo movimento de Barnabé, no versículo 25, é buscar Saulo. E aqui é interessante, porque diz assim, então Barnabé partiu para Tarso. Tarso era a cidade onde Saulo havia nascido, né? Saulo de Tarso, né? E o texto sugere que ele procurou por Saulo, não foi fácil achá-lo, né? Até porque não tinha zap para você mandar uma mensagem onde é que você está, né? Tinha que ir procurar o cara. E a gente não sabe de Saulo, né, com eficiência, 3 anos, né? 3 anos que ele sai de cena. Então Barnabé começa a procurar Saulo e ele encontra, 26, tendo-o achado, levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e, o que está escrito aí? Instruíram, não é isso?
A sua está assim? Tem alguma palavra diferente aí? Ensinaram, não é? Muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Para que Barnabé buscou Saulo? Para ensinar. É isso? Barnabé estava exortando a igreja a permanecer firme. A igreja começa a crescer. Ele lembra de Saulo, que eu vou trazer Saulo aqui. Esse cara era um bom mestre, né? E ele vai procurar Saulo, traz Saulo para instruir a igreja. Na verdade, a palavra no grego é didaxai, que tem a ver com didática, né? Vai dar origem à palavra didática. É instruir mesmo, orientar, ensinar, né? Eles fizeram ali, na verdade, uma classe, né? Ou várias classes, eu não sei como é que eles funcionaram, de teologia, de ensino bíblico. E o que eles ensinavam? Óbvio, primeiro século, mostravam o Antigo Testamento e Jesus aqui é o Messias, né? Percebam que eles estão ensinando para gregos, né? Então você fala para um judeu, ou falava para um judeu, Jesus é o Messias. Entendi, Messias, né? Profetizado no Antigo Testamento, os profetas e tal. Falava para um grego, ele é o Messias. E aí o grego ia falar, o nome dele é Messias? Porque ele não sabia nada disso. Ele não tinha essa informação. A gente não está falando de prosélitos que eram judeus, ou melhor, gregos convertidos ao judaísmo. Eram gregos, que não faziam a menor ideia, não tinha a menor noção do que era o universo judaico. Então eles se convertiam. Isso é mistério, meu amigo, porque um grego se converter, pensa só, o cristão judeu chegava e falava assim, Jesus te ama. Aí o grego, que tipo de amor? Porque ele conhecia o amor segundo Aristóteles, né? Que é o amor de quando se tem o elemento do amor. Isso que era amor, para quem acreditava na filosofia aristotélica. Ou ele poderia pensar, segundo Platão, amor é o sofrimento. É enquanto se busca o que não se tem, se sofre. Isso que pensa só, que é dificuldade de você pregar para esse tipo de pessoa. Jesus te ama, e ele fica olhando para você pensando, o que esse cara está querendo dizer? Isso não faz nem sentido. Me ama como assim? Eu sou objeto de Jesus, ele está me buscando. Ou era o amor eros, que era o amor sexual, que também não fazia nenhum sentido dizer. Então, é fruto do Espírito Santo. O grego aqui não tem nada a ver com essa história, não conhece essa cultura, não faz parte desse universo. E pela misericórdia, como Barnabé percebeu, eles estavam sendo alcançados. Agora a necessidade de quê? Ensinar esses caras. Porque eles se converteram entendendo, quem sabe, o básico, né? Condição de pecador que qualquer ser humano em qualquer cultura, por favor, vai ter que entender isso, porque sabe que é verdade. E no mais era um ano aqui, Barnabé e Paulo ensinando. Diz então que depois da vinda de Saulo, olha o texto como diz, depois da vinda de Saulo, depois que eles instruíram esses gregos, ensinaram esses gregos, fizeram ali um seminário, né, intenso, eles foram chamados pela primeira vez de quê? Cristãos. Pela primeira vez. Eles não haviam sido chamados de cristãos antes. Na verdade, eles nem se chamavam assim. Eles se chamavam de os seguidores do caminho, né? Era algo muito voltado para cultura judaica mesmo. O caminho, porque há textos do Antigo Testamento, como Salmos, que fala do caminho, né? De Deus sendo o caminho, ou por parte do ensinamento de Jesus dizendo que ele era o caminho até Deus. Mas cristãos não, porque cristãos é uma palavra grega mesmo. Por exemplo, os seguidores de Herodes eram chamados de herodianos pelos gregos, porque eles chamavam assim. E os cristãos é como se fosse, né, os seguidores, é como se fosse, não é isso, né, os seguidores de Cristo, como herodianos, cristianos, né, cristianóis no grego. Então, pela primeira vez, eles vão ser chamados de cristãos. Aí tem uma discussãozinha. Foi o quê? Foi uma chacota, né? Chamaram assim de maneira irônica para apelidar os cristãos. Existem alguns teólogos que defendem esse ponto de vista, mas eu estou do lado dos outros, que o grego que não fazia parte daquilo, da igreja, ele começa a identificar aquele grupo
como sendo seguidor de alguém de nome Jesus Cristo, como sendo um nome próprio. Cristo para o grego não é Messias, ele nem sabe o que é Messias, é um nome próprio. Eles seguem quem? Eles seguem Jesus Cristo, que é um nome. Inclusive hoje no Brasil ainda tem gente que acha que o nome de Jesus é Jesus Cristo, né? Inclusive o Roberto Carlos, né? Cantava Jesus Cristo, eu estou aqui. Tu acha que ele sabe que Jesus é o Messias de Israel, o filho de Davi? Não sabe, né? Então é um nome próprio, Jesus Cristo, né? É um nome próprio. Os gregos também. Então eles vão chamar os cristãos pela primeira vez de cristãos, seguidores, representantes de Jesus. Por quê, gente? Por que eles chamam? Óbvio, porque eles identificam aquele grupo como algo novo na sua realidade cultural, na sua comunidade. É uma coisa nova, não tinha. Então eles punham um nome. Chamam aqueles, são cristãos. Por quê? Porque eles adoram aí, seguem um tal de Jesus Cristo. Ok. Mas você percebe que isso está aliado ao fato de que Paulo e Barnabé ensinaram eles. Durante um ano, Paulo esteve com eles, durante um ano narrado aqui, porque essa igreja continua, né? Até aqui, na história de Lucas, eles foram instruídos, ensinados, eles foram alimentados com uma teologia certa, com conhecimento das Escrituras, com conhecimento do Evangelho de Jesus, a ponto deles fazerem a diferença no lugar onde eles viviam. E por isso eles recebem um nome, por isso eles recebem o reconhecimento da sociedade de onde eles faziam parte, como sendo algo novo. Por isso agora eles têm uma identidade para o grego que olha e fala, não, aqueles são os cristãos. Aqueles são os seguidores de Jesus Cristo. Nem entendem direito o que estão falando, mas eles são diferentes. Eles têm realmente uma identidade. Entende isso? Fruto do quê? Da exortação de permanecer firme, não participar da realidade pagã, né, em onde eles estavam inseridos. Fruto do ensinamento para viver segundo a crença, para realmente ter um conhecimento assertivo, acertado do que era o Evangelho de Jesus. Ufa! E hoje, gente, o que é ser cristão? O que é ser cristão? Pensa aí. Eu conheço um monte de gente que sou cristão. Mas ela é cristã porque provavelmente ela acha que Cristo é um nome próprio. Porque ela foi batizada quando era criança e está lá na certidão. Ou porque ser cristão é ser oriundo, né? Ou ter nascido na América do Sul. Ou ela é cristã porque a família dela disse que ela era cristã. Você sabe que eu sou carioca, né? Como você já percebe, já percebeu, eu já falei para você. E eu sou flamenguista. Mas eu nunca escolhi o time. Sabe disso? Eu nunca escolhi ser Flamengo. Escolheram para mim. Quando me dei por mim, já tinha a camisa do Flamengo vestida e já torcia para o time sem saber em que momento eu fiz essa escolha. Por quê? Porque os meus pais me disseram que era Flamengo e acabou. Você entende? E isso, por isso que tem aquela frase que não se discute futebol. Por que você vai discutir futebol com isso? Não é sobre escolher qual é a melhor performance, embora possa acontecer isso pro lado de cá, né? Mas no Rio de Janeiro, onde o futebol é tão presente, tá em todo boteco, né? Tá em toda mesa, em toda discussão, o futebol tá lá, as pessoas, né, vivem esse tipo de coisa. Você não decide qual time, nem existe isso. Você olhar a performance e não decidir que eu sou Vasco porque o Vasco esse ano tá com timão. Não é sobre isso, é sobre você já nascer e já receber o carimbo ali do tipo de time que você vai torcer. Por que eu estou dizendo isso? Porque ser cristão é a mesma coisa. A mesma coisa. Perdeu o significado. O significado que os gregos entenderam e viram, por isso colocaram o nome, se perdeu hoje. Ser cristão não significa absolutamente nada. Nada. E é uma pena. Porque os cristãos deveriam ser aqueles que representam o Cristo. Os cristãos deveriam ser aqueles que vivem segundo os ensinamentos de Jesus. Os cristãos deveriam ser aqueles que, com o coração obstinado, não se afastam do seu Salvador. Os cristãos deveriam ser aqueles que vivem segundo o Evangelho. Os cristãos deveriam ser aqueles que pregam o Evangelho que eles creem. Os cristãos deveriam ser aqueles que realmente produzem obras do Espírito Santo, como a igreja no primeiro século produziu. Isso deveria ser cristão. Aí a gente tem que cunhar outro nome, evangélico, né?
Ah, não, sou evangélico. Ah, qual é a diferença de ser evangélico e ser cristão? O meu filho me fez essa pergunta. Pai, o que é ser evangélico? Vamos fazer, cara, o que eu falo para esse moleque? Ele falou, porque tem gente lá na igreja que fala que na escola que fala que é cristão e tem outro pessoal que fala que é evangélico. Aí eu falo, é tudo igual? Não é tudo igual. Mas também não era para ser diferente. Aí na cabeça dele tem assim, ó, cristão, evangélico e batista. Batista para ele também é outra coisa diferente, né? O batista é o certo, né, pai? Porque o cristão... Cara, que loucura! O batista tá certo, porque o evangélico, pai, o evangélico... Falei assim, meu, mas que confusão, cara! A culpa é de quem? É da gente, cara. Porque a gente não vive segundo aquilo que a gente professa, né? Porque a gente deixou que realmente a nossa identidade fosse tragada para um buraco negro da confusão. E hoje, na maioria dos lugares, inclusive dizer que é cristão, evangélico, qualquer coisa do tipo, é vergonhoso até. A gente nem fala, porque é uma coisa meio ignorante, assim, não vou nem dizer nada, né? Você é o que? Sou teólogo. O pessoal não sabe o que é, né? Ah, eu já fiz isso já. Você é do Rio, né? Sou. O que você está fazendo aqui, Tibó? Sou teólogo. Aí você fica assim, ah, não sabe o que é, né? Olhando por nada. Deve pensar uma coisa como podólogo, teólogo. Porque se eu falo, eu sou cristão, aí eu também sou, né? Eu sou evangélico. E o cara, daqueles do cabelão? É aqueles do... Cara, isso é uma confusão, porque nós perdemos a identidade. E a identidade não pode ser perdida. Nós fomos chamados de cristãos e permaneceremos sendo chamados de cristãos, porque a nossa vida reflete o Cristo. Porque a nossa vida reflete o nosso Salvador. Porque realmente vivemos como Jesus viveu. Somos cristãos, porque estudamos a palavra de Deus. Perceba que não há ser chamado cristão no texto sem o ensinamento. Isso aqui é notável no texto. Depois deles estudarem, depois deles aprenderem, depois deles estarem solidificados, eles foram reconhecidos como cristãos. Não é só uma questão ética, uma conduta moral. Olha, eu não faço nada de errado. Porque tu pode ser um estoico, não é? Você pode ser um gnóstico, você pode ser um ateu e viver sem fazer nada de errado. Não é sobre isso, né? É sobre realmente ter uma crença definida, teologicamente definida, saudável, realmente fruto da revelação de Deus, que é a sua palavra, seguramente definido o tipo de vida que você vive, cristão. Então a pergunta é, o que é cristão? Cristão é aquele que professa a fé baseada nas Escrituras, baseado no Evangelho, baseado na palavra de Deus. Eu tenho uma notícia ruim para você. Se você não vive segundo o Evangelho, você não é cristão. Ah, mas eu não sei o que, não me interessa. Não é. Porque o texto diz que cristão é aquele que segue a Cristo. Cristão é aquele que professa as mesmas coisas. Cristão é aquele que estuda os ensinamentos de Jesus. Cristão não é aquele que tem uma crença qualquer. Cristão é aquele realmente que representa a Jesus. E você representa Jesus? As pessoas, quando olham para você, é realmente Jesus que eles veem? A sua vida reflete realmente a pessoa de Jesus, a persona de Jesus? Você é realmente olhado como alguém que nasceu de novo? Se não é, você não é cristão. Você pode ser culturalmente cristão, mas no que tange a questão da Escritura, você não é. Nunca foi. Por isso o convite vai ser estudar sobre Jesus, aprender sobre Jesus, viver com o coração realmente no Cristo, de maneira a não se separar dele. Amém? Amém. Uma parte mais crítica aqui do texto, eu penso, né? Mas vamos muita calma nessa hora. 27 diz assim: naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. Pois então, o que está acontecendo aqui? Com base no que a gente tem no Novo Testamento, né? Realmente direcionado para o dom de profecia, no século I, haviam alguns tipos de profetas. Havia o profeta local, na igreja, e
Há aqueles que dizem que o dom não era permanente, que você poderia ser profeta hoje e amanhã não. Mas isso na verdade não é o que o Novo Testamento diz. Essas pessoas eram chamadas de profetas. Elas tinham o dom da parte do Espírito Santo, de profecia. Em alguns casos, por exemplo, como 1 Coríntios 14, a profecia ali era a pregação. Então esses termos se misturam às vezes, e a gente precisa ter muita calma nessa hora. Quando Paulo fala que a profecia, né, e contrasta ela com o dom de línguas, né, e fala que a profecia era para edificação da igreja, ali era a pregação clara, lúcida, não é? Que orientava. Em outros momentos, o profeta ele vai ser aquele que fala de coisas pertinentes ao futuro, não é? Profetestoi é a palavra no grego. E na maioria dos casos, esses eram profetas itinerantes. Eles não ficavam na igreja local, eles ficavam indo nas igrejas, a ponto de, inclusive, na Didaquê, que é um livro do 2º século, é um manual de culto, né, um estatuto da igreja primitiva, no 2º século. Ela diz, inclusive, que se o profeta, né, ficar mais de 3 dias na casa de alguém da igreja, que era para ser considerado falso profeta. Por quê? Porque os profetas, os que se diziam profetas, ficavam indo na casa dos outros, comendo e dormindo de graça. E gerava problema, além de dizer um monte de besteira, né? João, por exemplo, ele escreve as suas cartas já combatendo, né? 1º, 2º, 3º João combate os falsos profetas, já, porque isso já estava acontecendo lá no 1º século. Então, primeiro aspecto do profeta, havia o profeta local, que é aquele que ensinava, não é? Que ensinava, isso também era considerado profetizar. Havia o profeta itinerante, que ia nas igrejas, e esse muitas vezes falava de coisas que ainda iriam acontecer, como é o caso do Ágabo, né? Ágabo é, assim, na verdade isso você só tem aqui, além de Jesus, que era um profeta, né? Jesus falava de coisas futuras, além dos apóstolos, que também eram profetas, porque também falavam de coisas futuras. Por exemplo, o Apocalipse é um livro profético, né? Escatológico profético. Você tinha os profetas, que eram profetas que tinham o dom da profecia. E o Ágabo, ele aparece 2 vezes em Atos. Ele aparece aqui nesse texto e depois, dizendo para Paulo que se ele fosse para Jerusalém, ele seria preso. Então, o Ágabo é um profeta 100%, porque profetiza 2 vezes e as 2 vezes acontece, né? Não tem mais ou menos profecia ou meia profecia acontecendo com a história de Ágabo, não. Inclusive, antes de eu continuar aqui a exegese dessa porção aqui, tem um movimento bem interessante de ser lido, estudado entre os Zulus na África, uma tribo, né, dos Zulus, em que o evangelho começou a ser pregado, eles começaram a se converter, e começou a aparecer profeta. E aí o que os Zulus fizeram? Um livro. E aí o profeta, você é profeta? Tá, qual é o seu nome? Qual é a profecia? Se isso aqui não acontecer, você vai ser expulso da tribo. Em 1 ano não tinha mais profeta na tribo. Acabou, né? O pessoal ficou com medo de ser expulso da tribo, né? Porque realmente o tema é sensível e é necessário discernimento do Espírito Santo para saber, né, quem é profeta no final da história. Eu não creio que os dons cessaram. Isso continua acontecendo, existem profetas no nosso meio, mas é bem diferente do que a gente anda vendo aí nos TikToks e Instagrams da vida, não é? Bem diferente. E eu lhe digo por quê. Porque Ágabo não vai dizer assim, eis que eu vos digo, né, uma mulher loura na sua vida, né? Eis que vos digo, você vai ganhar na loteria. Não é isso que ele está fazendo, não. Qual é o teor da profecia de Ágabo? Haverá uma fome no mundo inteiro. Já percebe aqui o nível, né, da coisa. Ele não está falando assim, fulano está em pecado, ciclano. Não é isso. A profecia dele abrange o mundo conhecido do seu tempo. Não é isso? Haverá uma fome no mundo inteiro. Como é que o Ágabo falou? Não sei, não diz, né? Não sei como é que foi. Ficava num estado estático, se tremia todo, tremia a voz. Não está dizendo, mas diz que a profecia dele era sobre o mundo inteiro. Vai acontecer uma fome que vai tomar o mundo inteiro. E se você for ler, por exemplo, os historiadores, eles citam, né, que realmente no período de Cláudio, citado aqui, porque a profecia é tão interessante que diz até quando vai ser. Não é assim,
vejo uma coisa na sua vida, eu não sei o que é não, mas eu estou vendo, uma hora vai acontecer, né? Essa aí, velho, essa aí cola quando der, né? Ó, você vai quebrar o pé, hein? Quando? Não sei, se prepara aí, se liga na missão, que uma hora quebra, né? Por favor, né? Vai haver uma fome naquele período, e o texto diz que era no governo de Cláudio, imperador romano, que iria assolar toda a terra. Ok. O que acontece então? Diz aqui, 29, e os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. Mas peraí, José, a fome aconteceu? Não, ainda não. Aí você percebe que a profecia de Ágabo levou aquela igreja, que era uma igreja resoluta, não é? Em permanecer em Cristo, segundo a exortação de Barnabé, que era uma igreja agora instruída, né? Então você tem aqui o coração resoluto, né? O propósito realmente de permanecer, você tem o ensino da palavra, aquela igreja, uma igreja firme, sólida no conhecimento de Cristo. E agora o que está acontecendo com essa igreja? Ela está desenvolvendo o cuidado, ela está desenvolvendo o amor pela outra igreja, ela está desenvolvendo realmente a mesma coisa que aconteceu com a igreja primitiva, quando os pobres começaram a chegar na igreja, as pessoas começaram a vender seus bens para cuidar dos pobres. Então, o que a profecia de Ágabo faz? Eleva a igreja a um outro estado de maturidade. Está entendendo a coisa? É sobre o reino de Deus, é sobre algo muito maior, não é sobre, veja não sei o que na sua vida, para com isso, esquece essa história, é reino de Deus. Quando Ágabo volta a falar e fala sobre a prisão de Paulo, não era sobre a pessoa de Paulo e vai acontecer uma coisa na sua vida, era sobre o reino de Deus. A prisão de Paulo era necessária para que ele chegasse em Roma, para que ele pregasse o evangelho aos romanos, era reino de Deus. E é o que Ágabo está fazendo aqui. Se você quer ou está buscando profecias, eu vou lhe dizer logo, a profecia saudável é aquela que eleva a igreja a um estado de crescimento, de maturidade. Essa é a profecia que vem do Espírito Santo. É aquela que vai fazer com que você realmente pratique, faça com que a sua vida seja um cristianismo realmente prático, válido, que vai levar você a amar as pessoas, a amar as igrejas irmãs, a amar os irmãos que estão realmente do seu lado. Vou profetizar para você agora aqui, ó. Quer? Está pronta? Preparada para receber? Ame o seu irmão. Boa essa? Não, pastor, essa aí não, essa é muito fraca. É muito fraca, né? Foi só Jesus que falou. Amar o próximo como a ti mesmo, né? Mas é fraquinha, a gente não quer essa, né? A gente quer, vejo um emprego milionário na sua vida, né? Vamos parar com isso, gente. É sobre o reino de Deus. Sobre o reino de Deus. A profecia de Ágabo, e Ágabo está lá realmente para mostrar que a fome iria acontecer e da necessidade da igreja se mexer. Aí o que a igreja vai fazer? Isso tem uma coisa aqui bem legal, né? As pessoas começam a pegar seus bens, né, à medida das suas posses, e ofertar para uma fome que ainda nem aconteceu, para cuidar da igreja na Judéia. Por quê? Uma pergunta, se a fome não aconteceu, e se vai acontecer, provavelmente não vai ser só em Jerusalém, né? No mundo todo romano, tinha igreja em Cesareia, não é isso? Tinha igreja espalhada um monte de canto aqui. E por que Judéia? Eu vou te dizer por quê. Porque eles, em Jerusalém, deram os seus bens, venderam suas posses para cuidar dos outros. E agora eles não tinham mais. Eles não tinham mais. Acabou. E a fome viria. E aquela igreja não teria como cuidar dos seus pobres, dos seus irmãos simples. E aí agora o que está acontecendo? É o efeito em cascata aqui. A igreja em Antioquia, uma igreja grega, ela que vai cuidar da igreja de Jerusalém. Cara, percebe a parada? O que é Ágabo aqui? Ágabo é a voz de Deus, cara. É a voz de Deus, é o Espírito Santo ali, levando a igreja realmente a produzir aquilo que nasceu de maneira tão singela em Jerusalém, fruto da ação do Espírito Santo. Quer ser uma igreja saudável? E nós queremos, permaneça firme nos rudimentos de Cristo. Quer ser uma igreja saudável? Aprenda, estude, aproveite as oportunidades que nós temos de estudar, de conhecer a Jesus. Quer ser uma igreja saudável? Ouça a voz de Deus,
quando ela realmente nos desafia a fazermos com que a nossa fé, com que o nosso cristianismo seja um cristianismo de verdade, não teórico somente. Não teórico. Amém? Amém. Eu acho que agora nós teremos um salto, né, no estudo de Atos maravilhoso, né? Vai ser as missões e o evangelho sendo pregado a todas as nações, mas nós realmente precisamos dar um passo na direção de um cristianismo prático e objetivo, porque nós aqui de Timbó já estamos com o nosso coração em Cristo, já estamos estudando, aprendendo a palavra de Deus, e o que nos falta agora é ágabo para dizer para nós que é necessário nós cuidarmos uns dos outros, a olharmos realmente para as igrejas, para aqueles que professam a mesma fé que nós, que realmente estão padecendo de cuidado. Amém? Amém. Essa é a minha profecia para você nessa noite.